aí, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje no livro 2, tá? De História. Vamos começar o livro 2 de História, unidade 3, tá bom? E lá na unidade 3 nós iremos falar os povos indígenas, tá bom? Começa na página 6, tá bom? É da página 6 até a página 9, ok? Diversidade dos povos indígenas. Vamos conversar sobre os povos indígenas? Vocês sabem, né? Que eles são os primeiros que aqui já estavam no nosso Brasil, não é isso? Antes dos portugueses chegarem. Vamos conversar um pouco sobre os povos indígenas, sobre a diversidade, tá? Diversidade quer dizer muitos tipos, né? Então, nós temos vários tipos de povos indígenas, não existe só um, tá? E a gente vai ver lá nas páginas 6 até a página 9, tá bom? Vamos lá? Então, gente, aqui está o nosso, tá? O nosso livro 2 de História. O nosso livro 2 de História começa a partir da unidade 3, ok? Então, a gente vai abrir aqui a unidade 3, certo? E a nossa unidade 3, ela traz um tema, gente, os povos indígenas. Ou seja, a gente vai estudar um pouquinho sobre os índios. Observe a imagem, o que as crianças estão fazendo? Elas estão nadando aí num rio, né? Que coisa boa, que água que parece tão gostosa. Elas parecem estar gostando muito, né? O que você sabe sobre os povos indígenas? O que você sabe sobre eles? Você sabe que eles foram os primeiros habitantes do nosso Brasil, não é isso? Eles já estavam aqui, eles já viviam aqui nessas terras quando os portugueses chegaram, né? Assim diz a nossa história, não é isso? Então, eles já viviam aqui. Eles são povos o quê? Que mais? Vamos ver o que a gente aprende mais sobre os povos indígenas. Vamos ver o que essa nossa unidade 3 está trazendo. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Ok. Então, vamos lá. Capítulo 1. Diversidade dos povos indígenas. O que é diversidade, tia? Diversidade, essa palavra vem de diverso, né? O que é diverso? É muito, diferentes tipos, vários tipos. Então, são vários povos indígenas. Quando diz que é diversidade dos povos indígenas, são vários povos indígenas. Existem até hoje no Brasil, viu? Diferentes povos indígenas e já existia desde antes. Cada um deles tem um costume diferente, característicos deles mesmos e uma língua também própria deles. Cada aldeia fala a sua própria língua, cada tribo fala a sua própria língua, cada povo indígena fala a sua própria língua. Também é muito comum, é muito fácil de encontrar entre os povos indígenas pessoas que têm, né, antepassados com origem indígena. É muito fácil de encontrar pessoas na nossa sociedade, o povo brasileiro que tem como antepassados indígenas. Por quê? Porque não é de hoje que eles vivem aqui, né? Então, os povos indígenas, até as pessoas que não são indígenas hoje, pode ter uma descendência, ou seja, os seus avós, os seus bisavós podem ter sido índios, tá? Nós costumamos identificar a origem do povo indígena como analisando a língua, tá, falada, a língua deles na comunidade. As línguas têm a mesma origem, fazem parte do mesmo grupo chamado tronco linguístico. Os troncos linguísticos com mais quantidade de línguas são o tupi e o macro-G, que são trabalhados por diversos locais no Brasil, que são espalhados por diversos locais no Brasil. Então, esses troncos saíram desses troncos saíram diversas famílias linguísticas.
composta de várias línguas. O que a gente está falando aqui? A gente está dizendo que as línguas indígenas, elas podem ter semelhanças umas com as outras e podem ter origem, tá bom? De uma determinada língua mãe. Aí, de acordo com o que cada tribo vai usando, eles vão desenvolvendo a sua própria língua ali dentro da sua comunidade. Mas teve origem de uma outra. E essas duas principais que deu origem às várias outras línguas indígenas são a Tupi e a Macro-G. Tia, mas esses nomes são difíceis. São um pouquinho, porque não são muito comuns, tá? A gente não usa muito esse tipo de palavras. Mas a gente precisa estudar para aprender isso mesmo. Então, do Tupi saíram que línguas? Do Tupi saíram o Tupi-Guarani, o Munduruku, o Mauê. Aí, cada uma vai dando origem a outras, tá? Por exemplo, o Tupi-Guarani deu origem ao Guarani, ao Kaapó e a Teneteara, tá bom? O Munduruku, ele deu origem ao Munduruku e ao Curuá, tá bom? Então, e a Mauê deu origem à própria língua Mauê. Então, aqui, ó, nós estamos trabalhando o tronco linguístico do Tupi. O tronco Tupi deu origem a todas essas outras, tá? E o Macro-G deu origem a essas outras aqui, ó. O G deu origem a Membem-Gocrê, Caingã e o Chavante. A Carajá deu origem a Xambioá, Javaé e Carajá. E a Iatê deu origem à própria Iatê. Então, o tronco linguístico é os de azul. As verdinhas são as famílias linguísticas e as amarelas são as línguas. Então aí, ó, é mais ou menos só para a gente ter uma noção das línguas indígenas, tá? As palavras são assim mesmo, às vezes a gente vai, às vezes se enrolar para pronunciar, tem que ler direitinho para não gaguejar, mas é porque são palavras que não são do nosso dia a dia, tá? São do dia a dia deles, dos indígenas. E aqui é um pouquinho da língua deles, da linguagem deles, tá bom? A maioria dos povos também fala português, né? Que recebeu e ainda recebe grande influência da língua indígena. Por exemplo, nós temos palavras que vieram da língua indígena. Nós, que não somos indígenas, falamos palavras que foram influenciadas pela língua deles. Por exemplo, pipoca. Pipoca é uma palavra indígena. Guaraná. Guaraná é uma palavra indígena. Abacaxi. Abacaxi é uma palavra indígena, tá bom? Esses são exemplos de palavras que se originaram, que estão presentes no nosso dia a dia e que se originaram, tá? Da língua indígena, da língua falada pelos indígenas, ok? E muitas outras palavras que tem aí na nossa língua, ok? Então aqui é um pouquinho da linguagem dos indígenas, a linguagem, os troncos, de onde veio a língua que eles falam, quem deu origem a quem. E algumas palavrinhas que a gente fala que está na nossa língua, que é de origem indígena, tá bom? Então aqui você tem uma atividade com 1 e 2 questões para você responder aqui na página 9, tá bom? Você vai responder, tá? Tira foto, registra a atividade, tá certo? E manda lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Um beijo, meus amores, e até a próxima.